Sua velha negra não me apareça mais aqui na... Minha porta eu não preciso, mas de você só porque me criou. Isso não te dá direito de aparecer aqui. Ele ficou milionário, comprou mansões, carros e roupas caras. Mas esqueceu das mãos que um dia o alimentaram quando ele não tinha nada. A avó, uma mulher negra, humilde, que o criou com tanto amor e sacrifício, foi humilhada por ele na frente de todos. Ele disse palavras cruéis, como se o dinheiro tivesse apagado a própria história. Mas o que ele não imaginava era que aquela mulher simples carregava uma força espiritual que nenhum dinheiro pode comprar. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque no próximo vídeo você vai ver o que essa avó fez e como a vida devolveu tudo em dobro. Não perca essa lição de vida poderosa. Ele era o orgulho da cidade. O menino pobre que saiu do interior, com roupas rasgadas e sonhos grandes, agora aparecia nas revistas, nos jornais e nas telas das redes sociais. Era chamado de gênio dos negócios, exemplo de superação, o novo milionário do Brasil. Mas por trás daquele sorriso ensaiado nas câmeras, existia um vazio, um orgulho disfarçado de sucesso. Ninguém imaginava que por trás de tudo aquilo havia uma história que ele mesmo queria apagar. A história de uma mulher negra, de mãos calejadas e coração bondoso, que o criou quando todos o haviam abandonado. Essa mulher era sua avó. Foi ela quem o alimentou quando ele chorava de fome. Foi ela quem o cobriu nas madrugadas frias, mesmo sem cobertor, dizendo: "Um dia, meu filho, a vida vai te recompensar. Mas nunca se esqueça de quem te amou quando ninguém mais acreditava." Mas o tempo passou e o dinheiro chegou. E com o dinheiro vieram os aplausos falsos, os amigos interesseiros, as festas luxuosas, os holofotes e as viagens de jato particular. Ele começou a se sentir como se tivesse nascido em outro mundo. O passado agora o incomodava. As fotos antigas com a avó, o barraco simples onde cresceu, o cheiro do feijão que ela fazia no fogão de lenha, tudo isso passou a ser motivo de vergonha. Até que um dia ele voltou à pequena cidade, não por saudade, mas por conveniência. Um jornalista local queria gravar uma matéria sobre suas origens, mostrando a trajetória do menino pobre que venceu na vida. E ele, para manter a imagem de humildade diante do público, aceitou. A equipe de filmagem chegou. As câmeras foram posicionadas, os microfones ajustados. E lá estava ela, sua avó. Vestida com o mesmo vestido azul que usava há anos, o olhar sereno, as mãos trêmulas, segurando uma bandeja com bolo de fubá e café preto. "Meu netinho", ela disse com a voz suave. "Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sempre orei por você." Mas ele desviou o olhar. Cumprimentou-a rapidamente, forçando um sorriso diante das câmeras. Enquanto a gravação acontecia, o repórter empolgado perguntou: "Então, foi aqui que tudo começou?" O milionário respondeu: "Sim, mas..." Ele hesitou. "Foi um período difícil, sabe? A gente passa por certas fases que a gente prefere esquecer." A avó, sem entender o tom, sorriu e disse: "Mas cada fase, meu filho, tem um propósito de Deus." Ele, impaciente, murmurou entre os dentes: "Por favor, não fale de Deus agora." Os olhares da equipe se cruzaram. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, mas manteve a paz no rosto. Depois da gravação, quando as câmeras foram desligadas, ele finalmente mostrou quem se tornara. "Eu não quero mais que me associem a essa imagem, entendeu?" disse ele ao assessor. "Essa casa velha, essa mulher, não é bom para o marketing da minha empresa." O assessor apenas abaixou a cabeça. Mas a avó ouviu. Ela estava ali, atrás da cortina, ouvindo tudo. E mesmo assim ela não chorou, não gritou, não se defendeu. Apenas respirou fundo, olhou para o céu e disse baixinho: "Que Deus tenha misericórdia do coração dele." Naquela noite, o milionário foi convidado para um jantar com empresários influentes. Durante a conversa, um deles comentou: "Você é mesmo de origem humilde? Ou é só história para se promover?" E ele, com orgulho ferido, respondeu: "Meu caro, eu sempre fui diferente. Nunca precisei depender de ninguém." Enquanto ele se vangloriava, a imagem da avó sozinha na casa simples vinha à sua mente como um eco distante que ele tentava calar. Mas quanto mais tentava, mais forte aquele eco ficava. Dias depois, uma notícia começou a se espalhar.
Algo que mudaria completamente o rumo da história. Mas isso eu não posso te contar agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque na próxima parte você vai descobrir o que realmente aconteceu com essa mulher. E a reação dela que fez o mundo inteiro parar para refletir. Essa virada vai te arrepiar da cabeça aos pés. Aquela visita à cidade natal parecia ter sido esquecida. O milionário voltou para sua mansão de luxo, no alto do condomínio fechado com vista para o mar. Tudo ao redor era grandioso. A casa, o carro, o jardim impecável, o cheiro do perfume caro que pairava no ar. Mas havia algo dentro dele que começava a incomodar. Um silêncio. Um vazio que nem o som dos motores esportivos conseguia preencher. As noites começaram a ficar longas. Ele deitava na cama macia, mas o sono não vinha. Fechava os olhos e via o rosto da avó, aquele olhar manso, aquele sorriso cheio de ternura. E a voz dela ecoava como se viesse de algum lugar distante. Quem perde o coração perde tudo, meu filho. Mas ele tentava afastar o pensamento. Ligava a TV, colocava música alta, ligava para amigos, marcava festas. Nada adiantava. O incômodo crescia como uma sombra. Uma semana depois, ele foi convidado para uma entrevista em uma emissora nacional. O tema, os segredos do sucesso. Ele apareceu impecável. Terno sob medida, relógio milionário, sorriso treinado. A entrevista começou bem, mas de repente, a apresentadora fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Dizem que o senhor tem uma história de superação com sua avó, que o criou sozinha. O que ela representa hoje na sua vida? Por um segundo ele travou. O público esperava uma resposta bonita, mas as palavras não vinham. O silêncio tomou conta do estúdio. Até que ele forçou um sorriso e respondeu: "A minha avó, ela foi importante, sim. Mas o passado ficou no passado." Houve um leve murmúrio na plateia. Alguns olhares de reprovação, outros de espanto. A apresentadora tentou mudar o assunto, mas algo ali havia quebrado. O público sentiu, e o destino também. Nos dias seguintes, comentários começaram a pipocar nas redes sociais. Como assim ele fala da avó desse jeito? Esqueceu quem o criou? Dinheiro subiu para a cabeça. Mas ele ignorava. Invejosos, dizia aos assessores. Eles não entendem o que é sucesso de verdade. Porém, algo começou a dar errado. O primeiro golpe foi uma negociação milionária que desandou. Depois, uma de suas empresas sofreu uma queda brusca nas ações. Um sócio antigo o traiu. E pouco a pouco, a fortuna que parecia sólida começou a se desfazer diante dos olhos dele. Numa madrugada, ele recebeu uma ligação do contador. "Precisamos conversar, urgente." O homem tremia do outro lado da linha. "Seu patrimônio está comprometido. Houve movimentações que não autorizamos." Ele jogou o celular na parede. Gritou. Quebrou um vaso de cristal. Mas o que mais doía não era o dinheiro. Era o eco daquela voz que insistia em voltar à mente. Quem perde o coração perde tudo. Ele sentou-se à beira da cama, segurando a cabeça. Olhou ao redor e percebeu. Não havia ninguém. Nenhum amigo verdadeiro, nenhum abraço sincero. A mansão, antissímbolo de poder, agora era um castelo vazio. Nos dias seguintes, ele começou a sentir uma inquietação profunda. Resolveu então viajar para o interior de novo. Mas dessa vez, sem câmeras, sem jornalistas, sem seguranças. Apenas ele e sua consciência. O carro de luxo deslizou pela estrada de terra. A poeira subia, o vento trazia lembranças. Cada curva parecia uma volta ao passado. Até que, ao longe, ele viu o mesmo portão de madeira, o mesmo quintal simples, o mesmo pé de goiaba onde costumava brincar quando criança. O coração acelerou. Mas ao descer do carro, algo dentro dele travou. Por um instante, ele quase voltou atrás. Mas havia uma força invisível o empurrando para frente. O portão estava entreaberto. O som dos passarinhos se misturava ao farfalhar das folhas. Ele entrou devagar, olhando tudo ao redor. As paredes, agora mais gastas. O chão coberto por folhas secas. O ar com cheiro de café fresco. Na varanda, sobre uma cadeira de balanço, estava o mesmo cobertor azul que ela usava nas noites frias. E em cima da mesa, uma xícara de café ainda quente. Mas ela não estava lá. Ele chamou com a voz embargada. "Vó,
Vó, é o seu neto... Silêncio. Somente o canto distante de um galo. Ele deu mais alguns passos. Olhou para o retrato dela pendurado na parede. Aquela foto antiga, desbotada, mostrando uma mulher sorridente com um neto pequeno no colo. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma vizinha apareceu no portão. O senhor é o neto da dona Joana, não é? Perguntou ela. Ele engoliu em seco. Sou, sim. Ah, meu filho. Ela falava do senhor todos os dias. O coração dele disparou. A mulher continuou com o olhar marejado. A dona Joana nunca deixou de orar por você, mesmo depois de tudo. Ele ficou em silêncio, sentindo o chão sumir sob os pés. Um arrepio correu o corpo dele inteiro. E... ela está bem? Perguntou com a voz trêmula. A vizinha apenas abaixou a cabeça, respirou fundo e disse... ela deixou algo para você. Disse que um dia você voltaria. Nesse momento, o coração dele quase parou. Um nó se formou na garganta. As mãos suavam. E sem saber o que o esperava, ele deu o primeiro passo em direção à revelação que mudaria tudo. Mas isso ainda não pode ser contado agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, porque na próxima parte você vai ver o que estava nas últimas palavras daquela mulher. E como a reação dela fez o mundo parar para refletir sobre o verdadeiro valor da vida. Você vai se arrepiar. Ele ficou parado na frente da velha casa, com o coração batendo forte, as mãos trêmulas e uma mistura de medo e arrependimento no peito. A vizinha entregou a ele um pequeno envelope amarelado, fechado com uma fita azul desbotada. Ela disse que quando o senhor voltasse, era para abrir sozinho, falou a mulher com os olhos marejados. Ele segurou aquele envelope como se fosse o peso do mundo. As pernas tremiam. O orgulho, o mesmo que um dia o fez humilhar quem mais o amava, agora se desmanchava em vergonha. Sentou-se na cadeira de balanço da avó, a mesma em que ela ficava nas tardes de domingo, orando por ele, e respirou fundo antes de abrir a carta. Lá dentro havia uma folha escrita à mão, com uma caligrafia simples, trêmula, mas cheia de amor. Meu querido neto, se você está lendo esta carta, é porque Deus permitiu que o arrependimento tocasse o seu coração. Eu não guardo mágoa de você, meu filho. Eu entendo que às vezes o mundo confunde a mente dos homens. O dinheiro pode comprar conforto, mas nunca comprará paz. Pode dar poder, mas nunca substituirá o amor. Quando você me disse aquelas palavras duras, eu chorei. Mas não chorei por mim, chorei por você. Porque percebi que o menino que um dia abracei com fome e medo tinha se perdido dentro de si mesmo. Eu nunca deixei de orar por ti. Todas as noites, antes de dormir, eu dizia: Senhor, perdoa o meu neto. Mostra a ele o caminho do coração, o caminho que leva de volta para casa. Se um dia você voltar, meu filho, saiba que eu te perdoei muito antes de você pedir perdão. E se eu já não estiver aqui quando isso acontecer, não chore, porque minha alma vai sorrir de alegria lá do alto, vendo que o amor venceu o orgulho. A herança que deixo para você não está em bens, mas em palavras. Nunca esqueça de onde veio. Honre suas raízes. E lembre-se, a verdadeira riqueza é ter um coração grato. Ele não conseguiu conter o choro. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando as últimas linhas escritas por aquela mulher que ele havia ferido. E que, mesmo assim, o amava incondicionalmente. O chão parecia girar. A mansão, o dinheiro, os contratos, os títulos, nada mais tinha sentido. Ele caiu de joelhos na varanda, segurando a carta contra o peito, e começou a chorar como uma criança. Vó, me perdoa, dizia entre soluços. Me perdoa, por favor. O vento soprou de leve, balançando as cortinas. E naquele instante, ele sentiu algo que não sentia há anos, a presença dela. Uma brisa suave o envolveu, e ele ouviu bem baixinho, como se o tempo voltasse. Eu te perdoo, meu filho. Agora volta para Deus. O sol começou a nascer. Os raios dourados invadiram a varanda e iluminaram o rosto dele, molhado de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Não um sorriso forçado de vaidade ou de câmera, mas um sorriso de alma. Ele levantou-se, foi até o quarto onde ela dormia e viu, sobre a mesa, uma Bíblia aberta no Salmo 91.
Ao lado, uma foto dos dois. Ele ainda menino, comendo bolo de fubá no colo dela. Ali ele entendeu. Deus havia lhe dado uma segunda chance. A partir daquele dia, o milionário mudou completamente. Vendeu parte das empresas e criou uma fundação com o nome da avó, ajudando mulheres idosas e crianças carentes. Passou a visitar lares humildes, distribuir alimento, contar sua história. Não para se engrandecer, mas para alertar o mundo sobre o perigo de esquecer suas origens. E todas as manhãs, antes de sair de casa, ele dobrava os joelhos, olhava para o céu e dizia: "Obrigado, vó. A senhora me ensinou o que é ser verdadeiramente rico. A vida, que antes era feita de luxo vazio, agora era guiada por propósito. O coração, antes cheio de orgulho, agora batia em paz." E o nome daquela mulher, Dona Joana, ficou marcado para sempre, não como a avó de um milionário, mas como a mulher que fez um homem reencontrar a alma. Moral da história: nunca deixe o orgulho falar mais alto que o amor. A riqueza que o dinheiro compra dura um instante, mas a riqueza que vem do coração, essa dura para a eternidade. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas nunca esqueçam. Quem esquece de onde veio, perde o caminho de onde vai. Até a próxima história.